Olá, gente, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lição do domingo passado, que vai falar sobre Davi, o matador de gigante. Eu vou falar um pouco sobre essa lição e ela diz assim, o nosso texto principal, que está em 1 Samuel, primeiro Samuel não, gente, é em Salmos 33:16, que vai dizer assim: não há rei que se salve com grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. Aí, seja quando a gente vai ler mesmo a história de Davi, será se todas aquelas vitórias que Davi teve, será se foi pela própria força dele? Não. Aí eu quero destacar alguns pontos aqui, por exemplo, sobre a vitória. Aí eu vou ler aqui: a vitória não depende de recursos humanos. A vitória que Davi teve não dependia exclusivamente de recursos humanos. Mais na frente você vai ver que Davi ele era simplesmente um garoto. E quando ele chegou lá, que viu aquele gigante afrontando o povo de Israel, que já fazia dias que eles estavam lá afrontando o povo de Israel, e ele chegou lá e disse com toda a ousadia: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? Porque quando aquele Golias estava lá gritando, afrontando, ele não estava afrontando o exército de Israel, não, gente, ele estava afrontando era o próprio Deus. Ou seja, e trazendo pra gente hoje, quem mexe com você tá mexendo com Deus, porque você é escolhido de Deus, você é preciosidade de Deus. E aí, voltando pra cá, Israel possuía soldados e armas, mas ninguém enfrentou Golias. Aquele gigante tava lá, ó, há dias lá, simplesmente afrontando o exército de Israel, mas o povo tava com medo, mas por que com medo? Gente, eles tinham um líder e o líder dele era Saul. E aí eu já vou entrar no outro assunto que a gente vai ver mais pra frente sobre a visão. Saul, ele já tinha se afastado de Deus. Saul, ele já tinha pecado e desobedecido a Deus, ou seja, a visão dele espiritual ele não tinha mais. Ele não tinha mais relacionamento com Deus. Davi, nesse exato momento, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Só que ele estava esperando um tempo determinado pelo Senhor para ele assumir o posto dele de rei. Ou seja, e aí já vai também, é um tempo de espera. Davi, ele teve que esperar muito para ele poder assumir o posto dele de rei. Ele teve que passar por diversas dificuldades, perseguições, que quando você for ler o livro de 1 Samuel, você vai ver que o próprio rei Saul, quando depois que ele matou Golias, né, que ele depois foi para o palácio. Mas isso aí a gente também vai discutir mais para frente. Mas enfim, a importância de você ser liderado por uma pessoa que ela tem visão, ela tem uma visão de reino. O que é ter visão de reino? É simplesmente os seus olhos estarem abertos para as coisas espirituais, porque você acreditando ou não, existe um mundo espiritual, um mundo que não é igual esse extrafísico que a gente vive, que a gente acha que as coisas daqui são bizarras. Imagine se você tivesse o poder de ver o mundo espiritual e ele está aqui. E esse mundo, ele existe. Existe um mundo espiritual. Ou seja, a gente precisa ter uma visão de reino. A gente precisa ter uma visão celestial que vem direto do trono. E era tudo isso que Saul não tinha. Saul, ele estava cheio de medo. Ele estava cheio de medo. Por isso que o exército, ele não enfrentava Golias. Se Saul, ele tivesse uma visão de reino, com uma visão aberta, ele teria visto como Davi viu. Ele viu aquele gigante como um nada, porque ele olhou assim pro tamanho do Deus dele. Davi, com certeza, ele era um homem de oração, ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem que buscava a Deus. Então, por isso que ele, Davi, é o homem segundo o coração de Deus.
Ele foi treinado muito antes disso. Ele matou um leão, matou um urso com suas próprias mãos. Deus deu para ele a força que ele precisava para ele matar. Davi já estava sendo treinado lá cuidando das ovelhinhas. Ele era pastor de ovelhas. Mas aí também já entra outro ponto. Se Davi ele não fosse um homem temente a Deus, será se Davi ele teria sido o rei de Israel? Não, ele teria sido só simplesmente o Davi, o pastorzinho de ovelhas. Mas quando Deus ele quer te honrar, quando Deus ele quer te levantar, ele vai fazer coisas inexplicáveis, coisas que para o mundo, para as pessoas que não têm a visão de acordo com a sua, elas não simplesmente não vão entender. É o que aconteceu com Davi. Davi era um menininho, os irmãos dele, quando ele chegou lá, disse que ele ficaram falando coisa com ele, disse que ele queria se amostrar, digamos assim, falando nas minhas palavras, né, que ele queria se amostrar, se aparecer, não sei o quê. Mas Davi, ele estava ali cheio do Espírito Santo de Deus. Davi, ele estava ali cheio de ousadia e fé e crendo no Deus Todo-Poderoso que ia fazer com que ele vencesse aquele gigante, e assim ele foi. Mas aí, gente, continuando aqui, que eu já falei tanta coisa aqui, eu não vou ler o texto principal, que o texto principal ele se encontra lá em 1 Samuel 17, do capítulo 17, do versículo 13 ao 16, e 20, e versículo 20, aí 23 e 24. Tá lá essa leitura, gente. Mas aí assim, vamos por os tempos, tem os tempos difíceis, a questão dos tempos difíceis, mas também eu vou continuar, antes de vir pra cá, destacando alguns pontos importantes. A força e número não garante vitória. Mas por que a força em número não garante vitória? Quando você vai ver e ler algumas partes da Bíblia, que principalmente no Velho Testamento, teve guerras que o povo de Israel venceu com poucos guerreiros. Por quê? Porque Deus não queria que o povo vencesse e dissesse, eu venci pela minha própria força. Tem coisas que você vence na tua vida não por suas forças, mas porque Deus está contigo, porque Deus te ajuda, e não para que você venha se vangloriar, mas porque Deus, Ele quer que você reconheça que Ele é na tua vida. Por que Ele te honra? Por que Ele te levanta, te tira do pó, faz você se levantar dos lugares que você acha que não tem capacidade, para você reconhecer que Ele é Deus na tua vida. Muitos podem olhar para você e dizer que você é um nada, que você é um ninguém, que você sabe, não vai dar para nada, mas Deus olha lá de cima e diz, esse daí eu vou levantar, esse daí eu vou colocar ele no trono, eu vou colocar ele em lugares altos, eu vou colocar ele em lugares em que ninguém jamais imaginou que ele chegasse. É assim que Deus faz com você, é assim que Ele faz na tua vida, e é assim que Ele vai fazer. Ele vai te colocar em lugares aonde pessoas jamais imaginou que você ia chegar. Pessoas que olharam para você e essa daí não vai dar para nada, esse daí não vai dar para nada. Mas Deus, Ele olha para você lá de cima. É esse daí que eu vou levantar. É esse daí que eu escolhi para fazer a diferença no meio dos dele. É esse daí que eu vou usar. E todos irão ver o que eu irei fazer na vida dele. Davi, ele era o menor da casa. Davi, ele era o pequenininho, aquele que era o pastorzinho de ovelha, enquanto os irmãos deles lutavam em guerra e tal. Ou seja, Davi, ele era digamos que o invisível da família. E Deus escolhe exatamente esses improváveis. Davi era o improvável pro olho do homem. Tanto é que Samuel, quando ele foi lá ungiu o rei, ele pensava que era o irmão dele, que era bonito, formoso, que iria ser o escolhido de Deus. Mas Deus diz para ele não olhar para a aparência, mas para ele olhar para o coração. Para ele olhar porque está dentro do coração do homem. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe do que você precisa.
Gente, eu não sei se eu vou conseguir chegar no final, eu não sei nem se eu irei ler isso que tá aqui. Eu acho que eu vou mais para os pontos que estão aqui, que tá mais resumido. Essa revista é maravilhosa. Talvez eu não vá tanto destacar o que tá aqui, eu vou falar o que vi. Então, continuando, Davi venceu sem espada e sem armadura. Aí falando de armadura, gente, se você for lá ver, você vai ver que Saul, ele queria dar a armadura dele pra Davi vestir. E aí é onde tá, às vezes, o nosso erro. Quantas vezes a gente quer usar as armaduras, as armas dos outros para nós? O que deu certo com aquele não significa que vai dar certo para mim, porque o plano de Deus para minha vida pode ser diferente do seu. Às vezes eu tento usar armas de outra pessoa, mas Deus me deu as minhas próprias. Se Davi tivesse ido lutar com aquela coisa muito pesada, com aquelas armaduras, ele não tinha prática com aquilo, ele não tinha nenhuma intimidade com aquilo, com certeza ele teria perdido a batalha. Mas não, ele tirou aquilo dali, pegou lá a funda dele, né, que hoje a gente chama de estilingue, pegou as pedrinhas lá e foi. Quando o gigante viu, ficou lá caçoando dele, zoando, e assim, se achando tal, né, gente? Mas Davi, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Deus estava com ele. E Deus entregou a vitória nas mãos de Davi. Ele rodou aquela funda e jogou. E foi certeiro. E acertou. No meio da testa do gigante, o gigante caiu. E ele caiu, depois Davi foi lá, correu, puxou a própria espada do gigante e cortou o seu pescoço e o degolou. Me diga, Deus é ou ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos? Aquelas pessoas que viram Davi ali, ele vai morrer, ele vai se matar desse jeito. Mas ele era ousado. E é isso que muitas pessoas não entendem, principalmente quem é crente. Porque crente, ele é ousado. Por quê? Porque ele tem fé. Ele tem fé no impossível. Crente que ele é crente, ele acredita no sobrenatural e ele vive o sobrenatural. Muitos podem chamar de louco, mas o verdadeiro crente, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. O verdadeiro crente, ele tem o temor de Deus na vida dele. E Deus, ele usa ele de maneiras inexplicáveis. Quando muitos dizem e acham que você vai se prostrar ali, vai ficar caído, Deus te levanta. Mas por que você te levanta e aquelas pessoas não entendem? Porque o Espírito Santo de Deus, porque Deus é com você, porque Deus é na tua vida. E é isso que muitas pessoas, elas não conseguem entender. Elas não entendem. E é para ficar confundido mesmo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo justamente para nós que cremos nele. Porque você acreditar em algo que é praticamente possível é coisa de louco. Você acreditar que Deus vai fazer algo assim, muito... ele faz aquilo que você não entende. E eu acredito nesse Deus. Eu tô vivendo coisas incríveis na minha vida agora. Coisas que eu sonhei enquanto eu era tão pequena, que eu achava que eu não iria conseguir. Eu não via possibilidades, mas hoje eu tô vivendo. Sabe, eu sonhei em viajar sozinha. Eu viajei sozinha e vou viajar ainda quantas outras viagens for possível. Eu vou fazer isso, porque eu sonhei isso desde pequena. Isso estava aqui dentro. Sabe, se eu não fizesse isso, eu não seria completa. Tem outras coisas que hoje eu tô vivendo que eu sonhei, que eu sempre sonhei. E se eu não viver, eu não vou ser completa antes de viver isso. Porque tá no propósito. Sonhos que eu nunca imaginei viver, hoje eu tô vivendo. Então, são coisas que para as pessoas podem ser simples, mas para mim são grandiosas. Tem coisas que para as pessoas pode ser tão pequena, mas para mim, só eu sei o quanto eu sonhei. E para você também não é diferente, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí, gente, Davi venceu sem espada. Tem batalhas que você não vai vencer com espada, não. Você vai vencer no nome de Jesus. É no nome dele. É sua fé, só você e Deus. Se ele venceu sem armadura,
sem experiência na batalha, ele venceu. Por quê? Porque Deus estava com ele. O Espírito de Deus já era com ele, confirmando que a salvação não vem da capacidade humana, mas do favor de Deus. Ou seja, a nossa salvação em Cristo não vem da minha capacidade de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que faz o bem ao próximo. Não, isso é requisito, é dever meu fazer isso. Mas que eu não espere que eu irei ser salva por isso, porque a salvação, ela não vem pelas minhas obras, não. A salvação vem através de Jesus, ela é de graça, ela é gratuita. Somente eu ir lá confessar Jesus como meu único e suficiente salvador da vida dele, me arrepender dos meus pecados e, se pecar, me arrepender de novo, me derramar nos pés deles e continuar ali. É buscar fazer o certo nos caminhos do Senhor, e é gratuito, é de graça, gente. Aí, continuando, a confiança em Deus é superior à estratégia militar. Olha o que Davi fez. Ele confiou em Deus. Ele não precisou de nenhuma estratégia militar, não. Ele só precisou de uma funda e uma pedra. E ele destruiu aquele gigante que estava ali amedrontando, afrontando o povo de Deus. E ele foi o quê? Ele confiou em Deus. E aí é onde está. Precisamos confiar em Deus, precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Gente, é superior à estratégia militar. Davi não confiou em técnicas de guerra. Não, ele nem era guerreiro, gente. Ele não confiou nisso. De guerra e nem na funda que ele tinha. Mas ele confiou que Deus iria direcionar exatamente aquela pedra naquele lugarzinho onde iria derrotar Golias. Porque a fé é algo inexplicável. A fé pode fazer você fazer coisas incríveis. Aí, gente, ele depositou sua confiança em Deus. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que depositar nossa confiança em Deus, para que ele venha fazer o sobrenatural na nossa vida, para que ele venha fazer aquilo que ele quer fazer, mas para isso a gente precisa crer. E aí, continuando lendo, eu vou contra ti. Peraí. Ele depois depositou sua confiança em Deus e diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ele foi em quê? Em nome do Senhor. E é no nome do Senhor que você vai vencer todas as suas batalhas. E continuando aqui, Deus é autor da vitória. É Ele que vai te dar vitórias nas suas guerras. É Ele que vai te dar vitórias nos momentos difíceis. É nele que você tem que confiar. Quantas vezes você coloca sua confiança em homens, no dinheiro, no poder, ou quem está lá no poder, ou quem está à frente de algo em um cargo maior? A sua confiança, ela precisa estar em Deus, porque se você não tem a sua confiança em Deus, infelizmente você vai cair, você vai se perder, você vai fazer coisas que simplesmente não vão levar a lugar nenhum. Então, a nossa confiança em Deus é o que faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na minha e na tua vida é a nossa confiança, a nossa obediência em Deus. Davi, ele era obediente. Ele era o homem, e é o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecou, ele cometeu os pecados, adultério, porque ele também e suicídio, mas ele o quê? Ele se arrependeu. E aí é onde está também a diferença entre Saul e Davi. Saul, ele pecou e ele foi lá tentar se justificar perante Deus pela desobediência, que ele desobedeceu às ordens de Deus, e foi lá e ficou lá. Davi não. Na hora que ele entendeu que ele tinha pecado e ele simplesmente se voltou para Deus, pediu perdão pelo pecado que ele cometeu e continuou firme. Então, gente,
Continuando aqui, mas o Deus que concede a vitória, aí Salmo 33:16, destaca que nenhuma força humana substitui a ação soberana de Deus. Nada que você faça vai substituir o que Deus ele pode fazer. Porque quando Deus ele quer fazer, ele só precisa simplesmente de uma palavra. E ele faz mar se abrir, ele faz cair maná do céu, como ele fez no deserto. Então, ele faz coisas grandiosas e maravilhosas sem precisar de muita coisa. Ele não precisa de 100 mil, dos 2 mil, 300 mil guerreiros para vencer uma batalha. Às vezes ele só precisa, se ele quiser, ele só precisa de um. Porque Deus, ele conhece, sabe, ele que conduz o coração do homem. E a mente também. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra mim falar antes de eu encerrar esse vídeo. Aí, gente, só continuando aqui, quem era Golias? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Golias, lá na lição vai dizer assim: conhecido como o guerreiro de Gade, acho que é assim que lê esse nome. Golias tinha uma altura aproximadamente de 3 metros, uma armadura extremamente pesada, um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um eu acho que é um acho que é assim que lê esse nome, gente, eu não esqueci. Aí lá em 1 Samuel 17, do 5 ao 7, era a imagem da força humana. Porque ele era um gigante e o exército que ele estava guerreando por ele confiava no tamanho dele. Mas também não serviu de nada o tamanho dele, né? Desejada pelos mais habilidosos exércitos da época, o símbolo da força que repousa sobre competências humanas. Porém, em Golias faltava algo. O Deus soberano não era com ele. Ele era um gigante enorme. Aparentemente, ele tinha muita força, mas ele não tinha o Deus Todo-Poderoso com ele. Mas Davi era pequenininho, era um menorzinho, mas ele tinha o Espírito de Deus com ele. Ele tinha o Espírito do Senhor com ele. E foi por isso que Deus deu vitória para ele. E foi por isso que Deus, ele direcionou aquela pedra exatamente onde deveria estar. Gente, eu vou ter que encerrar esse vídeo porque tá tendo barulho aqui do lado e aí não vai dar pra continuar com os ruídos, tá bom? Depois eu continuo se der, se não, a gente fica por isso mesmo, tá certo? Um grande beijo e assistam até o final. Se você chegar aqui, você chegou até o final. Então, boa noite, tá bom?